Olá, gente, bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel e hoje a gente vai começar a partir do capítulo 9, que vai falar sobre Saul se encontra com Samuel. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: Leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: Vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém, o servo respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: Mas, se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: Tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao povo: Você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Está, eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Então vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio dos portões e disse: Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é recíproco em Israel, será que não é para você e toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos
de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse: Convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quando, ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Agora, no capítulo 10 de 1 Samuel, vai falar sobre Samuel ungir Saul como rei de Israel. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará dois homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim. Em Zelza, eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: Que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro três homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Agora, Samuel, entre os profetas, a partir do versículo 9, diz assim: Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: Está também Saul entre os profetas? E, depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Saul respondeu:
fomos procurar as jumentas e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então, o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. E agora Saul se torna rei, versículo 17, diz assim: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Ele está aí escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: Viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: Como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Agora, no capítulo 11 de 1 Samuel, nós vamos falar sobre Saul vence os amonitas. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabe disseram a Naás: Faça uma aliança conosco, e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo o Israel. Então os cidadãos de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo? Por que está chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Então Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: Assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: Digam aos homens de Jabes de Gileade
que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: Amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: Venham, vamos ao Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Agora, no capítulo 12 de 1 Samuel, nós vamos falar sobre a mensagem de Samuel ao povo. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Então Samuel disse a todo o Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem, e eu o restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos um rei sobre nós, quando, na verdade, o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém,
vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. A gente termina por aqui hoje, até amanhã e que Deus te abençoe.